Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, bem-vindos aqui você que está nos assistindo hoje. Um bate-papo especial que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras agora para falarmos sobre o tema de agricultura familiar, do evento da agricultura, de como isso vai impactar a realidade dos municípios brasileiros e como nós vamos colocar a questão da agricultura na pauta. Um Brasil que dá certo, um Brasil que já está funcionando bastante bem, mas que pode ter ainda maiores avanços, maiores desenvolvimentos. Hoje nós vamos falar aqui com Márcio Andrade Madalena, diretor de Desenvolvimento e Cooperativismo e Acesso a Mercados do Ministério, que trabalha exatamente na área de agricultura familiar. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo aqui conosco. Olá, é um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouco sobre esse evento, sobre esse congresso. É importante a gente frisar que esse é um congresso que trabalha o setor agropecuário como um todo no país. Ele está sendo organizado pelo Ministério da Agricultura e nós, na Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, estamos, juntamente com as outras secretarias, trabalhando essa pauta com o objetivo de levar as políticas públicas do governo federal até os municípios, que é onde as coisas realmente acontecem. E onde vai ser esse congresso? Como que ele vai ser? O que vai funcionar? Conta um pouquinho pra gente o que está previsto aí e como é que as pessoas que estão nos assistindo agora podem se planejar para estarem conosco. Bom, a nossa ideia foi realizar esse evento aqui em Brasília e trazer todos os representantes dos municípios, das secretarias de agricultura, os prefeitos municipais, trazer os representantes dos estados também, para que a gente possa fazer uma grande discussão, um grande fórum de debates sobre como deve se portar e como deve caminhar a política para a agropecuária no Brasil. Nesse novo momento do governo federal brasileiro, nós estamos trabalhando com uma única agricultura. Eu costumo dizer o seguinte, que a agricultura familiar ela não foi para dentro do Ministério da Agricultura, assim como a pesca não foi para o Ministério da Agricultura. Elas retornaram para o Ministério da Agricultura. Ou seja, você tá voltando a fazer um pensamento de uma política integrada no Brasil, dando relevância a todos os fóruns de discussão para evitar justamente que você fique como uma segunda coisa, né? A gente está trazendo esse esforço de integração, é isso? Com certeza, esse é o objetivo principal. Então nós temos a ministra da Agricultura, nossa ministra Tereza Cristina, que é a mesma ministra que trata as grandes produções do Brasil, as grandes commodities, é a ministra que também defende a agricultura familiar, que defende a aquicultura e pesca, que trabalha a questão da regularização fundiária, ou seja, o mundo hoje ele vê o setor primário brasileiro como único, apesar das particularidades, das especificidades que cada setor deve ter na construção de suas políticas, nós trabalhamos de forma muito harmoniosa com todas as secretarias. E isso é muito importante, depois a gente pode entrar em alguns detalhes, o quanto isso traz avanços para a agricultura familiar, quando a gente consegue trabalhar lado a lado com a defesa agropecuária, por exemplo. Isso traz um avanço muito grande, a gente pode construir políticas junto, respeitando as particularidades de cada segmento. Isso é um tema que às vezes era muito discutido, as pessoas queriam pensar, poxa vida, eu fico meio perdido, eu vou ter que tentar tratar de uma política do PAA, então é num lugar, e de repente eu vou fazer uma política de exportação de soja, é noutra, e aí a gente consegue trazer essas coisas para uma mesma discussão. E qual a data do evento? Quando é que ele acontece? Bom, o evento acontece então agora na primeira semana de novembro, né? Na semana do dia 6 e 7, 5, 6 e 7 de novembro, e nós estaremos lá participando. Eu, em particular, devo estar participando no painel relacionado aos selos de agregação de valor, ou seja, onde a gente deve discutir o selo nacional da agricultura familiar, também deve discutir juntamente com os colegas da SDI, que é a nossa Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural, a questão do selo arte, que certamente deve ser um divisor de águas na questão da produção artesanal brasileira. Então a gente pretende discutir esses fatores agregadores de valores, juntamente com os gestores municipais. E uma coisa interessante do evento, então, de 5 a 7 de novembro de 2019, vai ser aqui em Brasília, né? Vai ser lá no mesmo lugar em que nós realizamos a marcha, né? Isso. Vai ser, como é que é o nome lá? É o Centro de Convenções, né? O Centro de Convenções, né? Isso. A gente vai ver aqui certinho. Bom, e o que é importante a gente colocar é que nós temos nesse evento uma possibilidade muito grande de você que está trabalhando com a política agrícola conversar com as pessoas que decidem, ou seja, as pessoas que fazem a agricultura, que discutem o tema, que precisam tomar decisões, estarão lá. A gente começa, acho que do presidente da República para baixo vai todo mundo, é isso, né? Já está confirmada, inclusive, a participação do presidente, né? Isso, só para se ter uma ideia da importância dessa pauta e a dimensão que esse evento deve tomar, nós tivemos recentemente a confirmação da participação do presidente Jair Bolsonaro no evento. Ou seja, então, talvez pela primeira vez, eu me atrevo a dizer que é a primeira vez
em que um presidente da República e um ministério que representa todo o setor primário do país esteja reunido com a base municipalista para discutir as políticas para o setor primário. Porque isso impacta diretamente na nossa gestão municipal. Se você não faz uma organização desde a feira da produção rural, desde o problema de acesso, problema das estradas, uso de defensivos agrícolas, enfim, tudo isso, se você realmente não trabalha, acaba gerando problema. E conta um pouquinho, além do evento, então a gente retoma o evento mais agora no final. Vamos abordar um pouquinho o que é esse conceito da política de cooperativismo e acesso ao mercado para a agricultura familiar. O que difere dos outros modelos de desenvolvimento agrícola? Conta para a gente um pouquinho o que vocês trabalham especificamente lá no Ministério. Bom, primeiro eu gostaria de fazer assim, uma breve introdução de como é que ficou esse novo modelo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Nós tínhamos até pouco tempo, então, no Ministério da Agricultura, um departamento que trabalhava as políticas de cooperativismo, um departamento que foi muito pujante durante muito tempo, e tínhamos também uma pasta que trabalhava as políticas de agricultura familiar e também trabalhava um pouco de cooperativismo. Mas isso de maneira distante, ou seja, nós tínhamos dois trabalhos de cooperativismo no âmbito da esplanada dos ministérios. O que nós temos agora? Nós temos uma Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo e um Departamento único de cooperativismo. E neste departamento nós trabalhamos as políticas de cooperativismo como um todo, sempre com um olhar especial para a questão da agricultura familiar. Em relação ao cooperativismo, eu gostaria de fazer uma breve colocação. Se nós observarmos nos últimos anos a questão do crescimento econômico ou da dificuldade econômica que alguns setores enfrentaram, nós vamos poder observar o seguinte, que apesar das dificuldades, o setor que mais se manteve organizado, conseguiu investir e crescer foi o cooperativismo. O cooperativismo, mais do que uma doutrina, eu sempre costumo falar que é uma ferramenta fundamental para a agricultura familiar acessar mercado. Por quê? Porque mais do que uma organização social, ela permite que agricultores familiares organizados em forma conjunta, eles possam ter volume de produção e organização logística para acessar os mais exigentes mercados. Ou seja, você resolve o problema da oferta e da demanda, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma determinada capacidade produtiva e, sei lá, você precisa atender uma política do PENAI ou do PAA ou uma compra institucional e você não tem a capacidade produtiva de entregar tudo de uma única vez. Então você, através do cooperativismo, consegue dosar isso? Como é que funciona? Exatamente. Além de conseguir dosar isso, de conseguir se organizar para acessar esses mercados, e é importante a gente colocar que não só os mercados institucionais, mas os mercados privados que exigem uma organização muito grande para a entrega de produtos. Nos privados, você diz assim, nos supermercados? Nos supermercados, as grandes redes, a gente observa isso. Tem um outro detalhe muito importante. Cada vez mais nós podemos observar que os consumidores estão exigentes quanto à questão da diferenciação do produto. Ou seja, nós observamos isso com a produção orgânica. Aos poucos nós vamos observando que algumas cadeias estão tendo também uma valorização maior por parte do consumidor. E eu acredito que nós vamos entrar num próximo momento em que a sociedade vai começar a valorizar cada vez mais a produção da cooperativa. Por quê? Pelo viés social que ela tem. Ou seja, a gente já observa esses movimentos em alguns lugares do mundo em que o produto de uma cooperativa ele é muitas vezes mais valorizado que um produto de uma outra empresa. Porque o consumidor ele quer consumir um produto que tenha uma produção aliada à responsabilidade social. Isso é muito interessante para quem está nos vendo agora, é que às vezes existem alguns segmentos que você cria ondas. Por exemplo, vamos pegar o café, ele chamou do café da primeira onda, segunda. Então, a primeira onda você fez a produção, depois você fez a exportação, agora está uma terceira onda. Você vai tomar um café numa cafeteria chique em Nova York, você não pede um café. Cara, o cara vai falar se você quer um café do brasileiro, do interior da produção de Minas Gerais, que tem isso, que tem o aroma, se é da África, se não é e tal. Ou seja, você agrega não só valor ao produto, mas você agrega um conceito daquilo que você está fazendo. E normalmente, tanto a parte da agricultura familiar como a parte dos orgânicos, né? Ela trabalha muito com essa questão de agregação de valor ao produto, por ser um produto muitas vezes mais saudável ou com algum diferencial de produção, né? E é isso que a gente precisa valorizar, não é isso? Com certeza. Essa questão do café, como tu bem colocaste, a gente observou um crescimento do mercado dos chamados cafés gourmets. E trazendo isso um pouco para as outras cadeias produtivas da agricultura familiar, o que nós estamos vivenciando no momento é uma retomada da valorização da cadeia curta de produção.
E acho que uma cadeia que é muito importante a gente frisar, por exemplo, a cadeia de lácteos, especialmente a questão dos queijos. A sociedade hoje já está valorizando a questão do queijo artesanal que tem uma ligação a um determinado local. No caso do Brasil, a gente tem observado alguns estados que têm um apelo maior em relação a isso, mas com o advento agora da lei do selo arte, o que a gente vai poder observar? A gente vai poder observar que o mercado consumidor ele paga um pouco mais, ele valoriza um produto que é produzido em uma escala menor, mas que pode agregar valor e se pode cobrar mais por isso. Bom, isso é muito importante. Eu acho que a gente precisaria aprofundar aqui para quem está nos assistindo justamente sobre o que é essa cadeia curta, o que é esse selo arte, mas nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para convidar vocês para o primeiro Congresso de Gestores Agropecuários aqui em Brasília, que vai acontecer entre 5 e 7 de novembro. Secretários dos municípios, secretários de estados, prefeitos, todos vocês estão convidados para esse grande evento que será um marco na história dos gestores de agropecuária do nosso país. Um grande abraço a todos vocês. Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta falando aqui nesse bate-papo especial toda quarta-feira sobre o Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária, de 5 a 7 de novembro de 2019. Você acabou de receber aí o convite pela própria ministra para participar conosco, para estar aí efetivamente discutindo, atuando, exercitando esse poder de transformação do Brasil por meio da agricultura. Nós estamos aqui hoje com Márcio Andrade, Madalena, diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados. E Márcio, vamos retomar aqui o que a gente estava falando antes do comercial, que é o seguinte, o que é essa cadeia de produção curta e qual que é a legislação específica dela? E depois vamos entrar um pouquinho mais nesse conceito do que é o selo arte, o que é a inspeção municipal e quais são os gargalos que a gente precisa enfrentar, porque isso diz extremamente respeito à realidade e aos problemas do municipalismo brasileiro. Bom, muito importante a gente tocar nesse tema. Eu, como médico veterinário, já trabalhei como fiscal em serviço de inspeção municipal, trabalhei em 2 municípios no Rio Grande do Sul. Eu conheço um pouco dessa realidade, das dificuldades, muitas vezes, que o município tem em estruturar um serviço de inspeção municipal e a dificuldade que muitas vezes tem de se legalizar, de se normatizar uma agroindústria familiar num município no interior do nosso país. Atento a isso, o que o Ministério da Agricultura tem procurado trabalhar? E esse trabalho a gente tem realizado basicamente entre as 3 secretarias. Defesa Agropecuária, nós, Agricultura Familiar e a Secretaria de Inovação, que é responsável pela política do selo arte. Nós temos hoje o seguinte, nós temos uma estrutura no país organizacional de inspeção para grandes empresas, grandes segmentos. E nós tínhamos até pouco tempo, e temos ainda, uma agroindústria familiar que ela tem dificuldade de se adequar às legislações vigentes. O que acontece? Essa agroindústria familiar é normalmente uma agroindústria de cadeia curta de produção, ou seja, um pequeno volume de produção, uma pequena escala de produção e que tem que procurar agregar valor ao seu produto. Mas muitas vezes tem dificuldade de atender uma legislação sanitária que tem um nível de exigência um pouco mais elevado por ter sido pautada em grandes indústrias. Então o que acontece? No mundo real é aquele produtor que quer fazer um queijo, né? E tem um método de produção, que é muito comum, inclusive na Europa. Você vê o produtor do queijo de cabra, da região, de não sei o que tem um método específico, que é valorizado por isso. Aqui no Brasil, se ele tentasse produzir um queijo específico, ele tinha que montar um laticínio com parede, teto, 2 metros, aquela coisa toda. E isso acabava complicando o procedimento. É isso que estava dando problema ou tinha algum outro gargalo? Também, mas paralelo a isso, o que nós temos no Brasil? Nós vivemos no país uma situação de termos instâncias de inspeção. Nós temos a inspeção municipal, temos a inspeção estadual e temos a inspeção federal. No âmbito da inspeção municipal, o grande problema qual é? A questão da comercialização do produto fiscalizado, que fica restrita ao território municipal. Mesma coisa na questão da inspeção estadual. A grande maioria das agroindústrias familiares, desses estabelecimentos de cadeias curtas de produção, eles estão no âmbito da inspeção municipal no país. E aí, apesar de agregar valor, qual é a grande dificuldade? Não tem como comercializar fora do território municipal. A partir da lei do selo arte, o que a gente pode observar? Que esses estabelecimentos que produzem produtos que sejam considerados e comprovadamente artesanais, eles podem ter comercialização em todo o território federal, desde que tenham uma inspeção oficial.
A legislação e o decreto são muito claros em relação a isso. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que os produtos artesanais que tiverem uma inspeção oficial, seja ela qual for... Municipal ou estadual ou federal, exatamente, poderão ser comercializados. Eles podem ser comercializados em todo o território nacional. Então, a gente entra numa situação seguinte: agrega-se valor ao produto, de fato, através de uma produção artesanal, e abre-se mercado através da questão de tirar a territorialidade municipal ou estadual da comercialização. Porque para quem vende, o importante é você distribuir o seu produto. E você tem muitas vezes aquela coisa que gerava umas coisas estranhas, né? Porque o município, tem município que está conurbado, tem município que o próprio processo, aqui desse lado da rua eu posso vender, do outro lado da rua eu não podia vender, gerava um certo... paradoxo, né? E agora não. Isso está resolvido? Está fácil de obter esse selo ou ainda não? Como é que está o processo? Bom, isso está encaminhando-se para resolver, essa é a minha opinião, e eu gostaria de dizer o seguinte: nós já temos alguns estados que estão implantando o selo arte, e eu acredito que esse congresso ele é um grande fórum de discussão. Eu tenho convicção que a grande parte dos municípios que vão estar representados neste fórum terão entre suas principais demandas a questão do selo arte. A gente observa muito isso. A gente que anda um pouco pelo Brasil, a gente observa que ainda existe muita dúvida, que ainda existe um pouco de insegurança. Então, um dos objetivos desse evento é justamente esse: trazer os gestores municipais para que nós possamos juntos discutir e implementar essas políticas. Porque uma coisa muito comum no nosso país é o seguinte: nós temos um arcabouço legal gigantesco e temos dificuldade de implementação dessas políticas. Então nós não podemos perder esse momento, nós devemos aproveitar para tirar dúvidas, para discutir, para começar de fato a implementação das legislações, nesse caso especificamente essa questão do selo arte. Outra grande novidade, tivemos a aprovação recentemente da lei dos queijos artesanais, que é muito confundindo aí com a questão do selo arte, mas tem algumas particularidades. Opa, conta a diferença. Não, o selo arte ele é só para os produtos de origem animal ou para qualquer tipo de produto da agricultura familiar? O selo arte é para produtos de origem animal, ou seja, a gente fala muito da questão de lácteos, de queijos, mas estão contemplados aí dentro da cadeia de lácteos, por exemplo. Eu gostaria aqui de falar com o pessoal do Nordeste, por exemplo. Além dos queijos, nós temos a famosa manteiga de garrafa. Sim, então, sim, muito boa. Um produto artesanal, um produto extremamente ligado à questão regional do Nordeste e que a partir dessa legislação pode ter o seu comércio ampliado em nível nacional. Nós temos também a produção de embutidos, muito comum no nosso sul do estado, no meu Rio Grande do Sul, por exemplo, mas nós temos essa mesma produção de embutidos em outras regiões, como o estado do Espírito Santo, o Socol, e a gente vai além. Existe uma infinidade de produtos artesanais, de produtos de origem animal, que são produzidos no Brasil e muitas vezes estão no anonimato em função da dificuldade de comercialização. Então, acredito que... Nós temos que regularizar, nós temos que simplificar, facilitar, fiscalizar e dar mercado para o agricultor, né? Deixá-lo vender. Isso realmente é uma discussão urgentíssima que nós realmente precisamos ter no país. E você estava falando a diferença do selo arte para essa legislação específica dos queijos. Como é que é isso lá? Bom, são legislações que se complementam. A legislação, claro, de queijo artesanal é uma legislação específica para queijos, como o próprio nome diz. A de selo arte é um pouco mais ampla, ou seja, para todos os produtos de origem animal, mas elas se complementam por quê? A lei do selo arte, ela fala na questão de comercialização em território nacional. A legislação do queijo, ela traz uma novidade para nós, ela ainda está por ser regulamentada, vai ser regulamentada no âmbito do Ministério da Agricultura, obviamente, mas ela traz uma possibilidade, inclusive, de se discutir a exportação de produtos artesanais. Que coisa boa! Então, o que a gente observa hoje? Tu comentasse a questão ali da Europa, foi muito bem colocado. A Europa hoje ela tem uma comercialização dos produtos de cadeia curta estabelecida, ou seja, a pessoa vai para a França, vai para qualquer país da Europa, tem um produto produzido numa pequena comunidade por pequenos produtores rurais que tem um valor extremamente agregado. No Brasil, em função dos processos de industrialização que nós passamos, nós atrasamos um pouco para entrar nessa questão da valorização de cadeia curta, mas estamos vivendo isso nesse momento. E por que eu ressalto isso? Isso é extremamente importante para a geração de renda no pequeno município brasileiro. Ou seja, nós temos diversos pequenos municípios no Brasil que têm uma questão de cultura gastronômica estabelecida, que tem uma produção artesanal de um determinado produto consolidada, e é importante que isso ganhe o mercado nacional e internacional. A geração de riqueza no município muitas vezes vai ter como saída principal
ou como principal instrumento a consolidação no mercado do seu produto característico. E uma pergunta, uma coisa importante, ou seja, a gente está trabalhando a questão do celular, a gente está trabalhando com os produtos de origem animal, tem uma preocupação muito grande com o controle de zoonoses, com o controle de garantia que a população está comendo um alimento seguro, está comendo uma coisa boa. E como é que fica, por exemplo, a organização da cadeia produtiva ou da logística de produção, que para o agricultor familiar às vezes é muito mais difícil. Como é que fica, por exemplo, a participação dos programas, tipo compra institucional do PAA e esses outros? Como é que se está pensando a organização disso no Brasil hoje? Eu vejo, por exemplo, ainda retomando o exemplo da Europa, se você analisar a cadeia logística do leite na França, por exemplo, é algo surreal. Sai tantas horas, volta, não sei o quê, tem o tipo. Então é um processo bastante sofisticado para garantia de qualidade. Como é que a gente está organizando esses aspectos aqui e qual a importância do evento nessa discussão da logística e do destravamento das políticas? Bom, quanto à questão organizacional, eu quero voltar um pouco na questão do cooperativismo. Nós estamos trabalhando no departamento, o programa Brasil Mais Cooperativo, que tem como foco trabalhar a questão de mercado institucional, mercado privado, mas nós temos alguns eixos de internacionalização e intercooperação. Nossa, que bom! Ou seja, isso envolve Mercosul, Europa, Estados Unidos, poder exportar de qualquer lugar. Num primeiro momento, a gente está trabalhando essa questão em nível nacional, ou seja, nós queremos levar as boas práticas cooperativistas do sul do Brasil para o Nordeste, num primeiro momento, ou seja, nós temos uma cultura cooperativista já muito enraizada e consolidada no sul do país, e o nosso objetivo é que nós possamos trabalhar no emparelhamento do cooperativismo no Brasil, ou seja, que o país como um todo possa trabalhar essa cultura cooperativista também como ferramenta de acesso a mercado. Isso é muito importante. Nós temos, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, as pessoas se organizam, têm benefícios e produzem melhor. Então vamos disseminar essa informação no Brasil inteiro. Essa a ideia, né? Você vai, por exemplo, sei lá, você vai para Santa Catarina, tem a Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, mostra. E aí dentro daquele núcleo de municípios você vê a organização dos produtores agrícolas já todos organizados para defender seus interesses, né? Então é isso que funciona que a gente quer trazer para o Brasil inteiro? Exatamente. Eu gostaria de citar apenas 3 cadeias rapidamente aqui, mas se nós observarmos produção de suínos, aves e leite no sul do Brasil, podemos observar como se estruturou isso em nível cooperativista. E a gente quer disseminar isso para o país todo. Por isso o programa Brasil Mais Cooperativo. Nosso grande parceiro nesse momento é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Nós estamos em contato constante com a OCB para trabalhar esses detalhes do cooperativismo. E em relação às compras institucionais, é importante frisar que a gente tem um diálogo constante com o Ministério da Cidadania para manter o trabalho de organização de oferta e demanda. Se nós observarmos hoje, Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, o Ministério da Educação, através de universidades, e o Ministério da Saúde, através de hospitais, tem um potencial de compra da agricultura familiar muito grande, ou seja, existe recurso para isso. Nós temos ainda um pouco de dificuldade de acessar esse recurso, mas essa questão de organização de oferta e demanda a gente tem procurado trabalhar muito com o Ministério da Cidadania. E nós, enquanto Ministério da Agricultura, temos como obrigação trabalhar a organização das cadeias produtivas, ou seja, organizar os agricultores familiares para que possam acessar esse mercado. Sempre lembrando que o mercado institucional ele é mais um mercado para o agricultor. Não pode ser o único mercado, assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é um complemento, não pode, a pessoa não vai viver só para aquilo, né? Exatamente. E o que a gente tem observado é que mais do que um mercado, mais do que um complemento de renda, ele tem sido um fator importante para organizar e estruturar a produção. Nós temos diversas cooperativas no Brasil que começaram a fornecer alimento para PNAE e PAA, começaram a garantir renda e a partir daí se organizar para acessar outros mercados. Então a gente pretende juntar esses elos para poder levar essas boas práticas a todos os rincões desse país. Isso é verdade. Tudo aquilo que você organiza e racionaliza, melhora. Então vamos trazer isso para o campo, vamos trazer isso para a agricultura familiar também. E para quem não está acostumado, pessoal, além da venda, porque hoje grande parte da produção daquilo que nós consumimos, o que vai para a sua mesa, para a minha mesa, o tomate, é produzido pela agricultura familiar, está sendo entregue nos mercados, nas quitandas, nas vendas, ou seja, a gente tem uma relação muito próxima com os itens produtivos. Produzidos pela agricultura familiar. E uma coisa importante da compra institucional é que, por exemplo, uma política pública que o órgão, por exemplo, federal, o Exército, precisa comprar alimentos. Se ele precisa comprar alimentos, ele vai comprar
da agricultura familiar, ele vai ter essa obrigação. Mas e se não tem agricultor familiar estruturado naquela região do Exército onde o batalhão está? Nossa, aí você gera um problema, porque é obrigado a fazer e não tem essa... Então esse atrito ele acaba sendo resolvido com essa organização. Por isso que é importante, você que nos assiste, que esteja conosco discutindo o impacto das políticas públicas de 5 a 7 de novembro no Congresso Brasileiro de Gestores da Agricultura Familiar, porque você vai conseguir trazer o quê? Qual a dificuldade que o seu município está enfrentando e quais são as alternativas de resolução. Bom, então falamos aqui do desenvolvimento rural, né? Eu acho que assim, até é importante citar para o pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais, você que é município filiado e quer conhecer um pouco mais, nós temos na área de acesso restrito da CNM, você acessa lá, loga com o seu login, vai ser o CPF, vai ser a senha que você pegou aqui na CNM, você tem um panorama. Nesse panorama você consegue analisar os dados de desenvolvimento rural e as últimas informações quanto ao valor que o seu município recebe, por exemplo, do FNDE e quanto ele compra do FNDE para você conseguir fazer uma análise, uma estimativa aí da política pública. O que mais que a gente pode falar? Vamos fazer agora um fechamento. E qual que é a grande mensagem que a gente tem agora retomando para o evento? O que a pessoa pode esperar e o que ela precisa trazer de contribuição para o evento? Marcos. Bom, é importante a gente falar o seguinte, quando começou a se discutir a questão da realização desse evento, isso já há alguns meses atrás, praticamente na virada do ano, o governo se estruturando ainda, nós discutimos no âmbito da secretaria, com os demais parceiros do Ministério, essa questão de fazer uma discussão, um grande fórum de debate da agropecuária brasileira. Nesse momento em que retornam para o Ministério da Agricultura, agricultura familiar, regularização fundiária, aquicultura e pesca, qual é o objetivo? Nós poder levar isso para os municípios também e discutir qual é o modelo agropecuário que nós devemos ter no país, como a gente trata a pequena, a média e a grande propriedade rural com o único objetivo de trabalhar para que todos sejam grandes produtores, independente da área em que produzem. Tendo esse pensamento, imediatamente a CNM foi procurada, porque a CNM, como grande representação dos municípios do país, tem que ser parceira desse evento. Essa foi a nossa preocupação desde o início, a preocupação do secretário Fernando Schwank, que juntamente com a ministra está à frente dessa discussão. E o nosso objetivo é fazer com que todos os municípios do país, o maior número de municípios do país, possa entender o que se pensa no âmbito federal como agropecuária, para que possa trabalhar suas políticas municipais também, assim como os estados. Então essa discussão, por exemplo, da compra institucional, que muitas vezes é tratada com grandes instituições federais, ela tem que ter esse espírito de organização de oferta e demanda também no município para executar o seu PNAE. Ou seja, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é executado pelo município lá na ponta, ele tem que ter essa organização de oferta e demanda com a agricultura local, com a compra da merenda escolar, para que possa, eu sempre digo, a gente tem um piso de 30%, isso não é teto. Se possível, adquirir o máximo que se conseguir da agricultura familiar, porque esse recurso, ou seja, do FNDE que chega até o município para a compra da merenda, ele vai circular na cidade. Aí essa cadeia curta de produção, ela acaba gerando também uma cadeia curta de economia, fazendo com que a economia municipal se desenvolva. Então é importante que o país inteiro pense parecido em relação ao desenvolvimento do setor primário. Bom, e a pergunta agora que todo mundo quer saber é como me inscrevo? Você acessa www.congressoagropecuaria.cnm.org.br e você pode realizar a sua inscrição tranquilamente, lembrando que o prefeito, secretário de Agricultura de município contribuinte é isento e você também vai ter aí uma isenção para o representante dos sindicatos e produtores rurais. Os demais participantes vão ter que pagar aí um pequeno valor da inscrição. Se você tiver alguma dúvida adicional, você pode entrar em contato pelo telefone 2101-6655 ou pelo e-mail congressoagropecuaria@cnm.org.br. Márcio, e aí suas palavras finais de fechamento para quem quiser participar e quem estará conosco no evento. O que você tem a dizer? Bom, mais uma vez, então, eu gostaria de reforçar o convite de 5 a 7 de novembro. Muito importante a participação dos gestores municipais, né, nesse congresso. É o grande fórum de discussão da agropecuária brasileira, independente a dificuldade ou independente o planejamento que o município tenha, seja ele
para a produção de royalties, seja a questão da agricultura familiar, seja a questão da regularização. A grande questão é, nós estamos proporcionando aqui em Brasília, nesses 3 dias, a discussão sobre o futuro da agropecuária brasileira. O que devemos continuar, como devemos trabalhar. Mais uma vez a gente coloca, a ministra da Agricultura Tereza Cristina estará presente, o presidente Jair Bolsonaro vai participar da abertura deste evento. Certamente é esse o modelo que nós temos que ter para discutir a agropecuária brasileira. Todos os atores públicos envolvidos, a TER brasileira vai estar presente através dos seus extensionistas, Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional dos Municípios. Acredito que a linha que a política agropecuária do Brasil vai seguir, juntamente com os estados e municípios, ela vai ser pautada de forma muito clara, objetiva e completa neste congresso. Convido a todos a participar. É isso, pessoal. Então aguardamos você e nós continuaremos esse bate-papo e discussão sobre os temas da agricultura brasileira, esse esquenta na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Venha discutir e participar desse Brasil que dá certo. Um grande abraço e até lá.